Esta é a melhor lição que já ouvi e aprendi sobre construir um patrimônio elevado. Não se preocupe em ganhar milhões. Em vez disso, concentre-se nos primeiros 100 mil reais, porque a partir desse ponto, seu patrimônio ficará maluco. Quando ouvi isso pela primeira vez, eu não entendi completamente o que isso significava. Mas hoje faz todo sentido para mim e você também vai entender assistindo este vídeo. Então, por que os primeiros 100 mil reais são os mais difíceis? Bem, existem duas razões principais para isso. A primeira razão é o seu poder de ganho. Imagine isso como o seu progresso em um jogo. Simplesmente, você não investiu o tempo bastante para aprimorar suas habilidades e, por isso, enfrenta dificuldades ao competir com jogadores mais experientes. Isso se aplica também à conquista financeira. Especialmente quando você ainda é jovem, esse desafio se intensifica ainda mais. Uma pesquisa recente revelou que a geração Z, que é a geração dos jovens de hoje, tem aproximadamente 86% menos poder de compra do que os baby boomers que tinha na mesma fase da vida. Isso ocorre em parte porque atualmente as pessoas mais velhas permanecem no mercado de trabalho por mais tempo, tornando mais difícil para os jovens alcançar posições mais bem remuneradas. Mas não desanime. A boa notícia é que a internet oferece uma excelente oportunidade para os jovens ganharem mais dinheiro do que a geração anterior. Muitos deles não compreendem totalmente como explorar o potencial das redes sociais, muito menos construir um negócio online. Quando se trata de tecnologia, há pouco boomers que conseguem acompanhar você. Portanto, o campo está aberto para você explorar e prosperar. A segunda razão pela qual os primeiros 100 mil reais são os mais difíceis é a ausência de juros compostos. Pense no seu dinheiro como uma bola de neve que você rola morra abaixo ao investir. Enquanto ela desce, vai acumulando mais neve, que representa os seus juros compostos. Quanto maior sua bola de neve, mais neve ela coleta e, consequentemente, mais juros compostos você ganha. Parece incrível, certo? Bem, sim e não. Vamos entender melhor. Se você não tem pelo menos 100 mil, sua bola de neve não atinge um tamanho que gere rendimento significativo. Na prática, isso significa que você não consegue aproveitar os juros compostos de forma realmente significativa. Imagine investir 10 mil reais em um fundo de índice Bovespa, com um retorno médio anual de 13%, que historicamente é o que os investidores podem esperar. Após 5 anos, seu dinheiro teria crescido de 10 mil para 18.424 reais. Isso são 5 anos inteiros para ganhar 8.424 reais. Por isso, é tão difícil atingir os primeiros 100 mil. Tudo se resume ao quanto você pode contribuir para a sua carteira de investimentos, em vez de depender apenas dos juros compostos. Isso significa que você precisará aumentar sua renda da melhor maneira possível. Eu mesmo passei por isso. Recordo-me de equilibrar pelo menos 2 atividades simultaneamente para garantir dinheiro suficiente, trabalhando longas horas e resistindo à tentação de gastá-lo em férias, roupas ou celulares mais recentes. Desafios à parte, acredite, vale a pena. Uma vez que você alcança os primeiros 100 mil reais, fica consideravelmente mais fácil fazer o seu dinheiro crescer. Então, por que as coisas ficam malucas após os 100 mil? A resposta está no fato de os juros compostos deixarem de ser monótonos e se tornarem incríveis. Como disse Albert Einstein, juros compostos são a 8ª maravilha do mundo. Veja este gráfico. Se você investir 10 mil reais anualmente, ou seja, R$ 833 reais por mês, com um retorno médio anual de 13%, levará 6,6 anos para ir de 0 a 100 mil reais. Mas, ir de 100 mil para 200 mil levará apenas 3,6 anos. Então, levará 3 anos a menos para fazer o segundo 100 mil em comparação com o primeiro. Isso é 45% mais rápido para fazer o seu segundo 100 mil do que o primeiro. E fica ainda melhor se expandirmos para ir de 200 mil para 300 mil. Levará apenas 2 anos e meio. Depois de 300 mil para 400 mil, levará 1,9 anos. E de 400 mil para meio milhão, são apenas 1 ano e meio. Poderíamos continuar, mas acho que você entende a ideia.
Olhe como o gráfico começa a ficar maluco, mas tudo acontece depois dos primeiros 100 mil reais. Então, conseguir os seus primeiros 100 mil reais o mais rápido possível é a chave. Pare para pensar. Se você conseguir encurtar apenas alguns anos para atingir a marca de 100 mil, imagine quão rapidamente você pode se tornar um milionário. Uma vez que você alcança esse marco, tornar-se rico se torna quase inevitável. Considere o seguinte cenário. Se você alcançou os 100 mil e tem uma carteira de investimento diversificada com um retorno médio anual de 13% e nunca mais fizesse nenhum aporte, reinvestindo apenas os dividendos, nesse caso, você ainda se tornaria um milionário em 19 anos. Essa é a magnitude do poder dos juros compostos depois de alcançar os primeiros 100 mil reais. Então, como você faz seus primeiros 100 mil? Bem, tudo que você precisa fazer é seguir o método chamado Growth. Em português significa crescimento, mas aqui vou chamar de Amplie, o que pode lhe ajudar nos seus primeiros dias de construção de riqueza. O A significa ampliar o controle sobre suas finanças. Existe apenas uma maneira de conquistar esse controle, e é através de um orçamento. Sim, eu sei, a palavra orçamento pode parecer um pouco assustadora, mas entenda, não é um conjunto rígido de regras destinado a limitar suas atividades. Pense nisso mais como um guia que o conduz em direção a escolhas mais conscientes. Uma dica simples que eu posso te dar é registrar todas as entradas e saídas financeiras. Existem aplicativos gratuitos que você pode usar para fazer isso. Realize esse procedimento ao longo de 3 meses, permitindo que você obtenha uma média precisa de seus ganhos e gastos, identificando para onde exatamente o seu dinheiro está sendo direcionado. Assim, você pode analisar onde pode cortar alguns gastos. Sim, na maioria dos casos, é possível cortar gastos. Provavelmente você vai descobrir que certos gastos não são tão necessários. Não estou sugerindo que você precisa ser extremamente econômico com seu dinheiro, o que também podemos chamar de mão de vaca. Mas é importante entender a diferença entre as suas necessidades e desejos. O M significa montar a base dos seus investimentos. Vamos imaginar que você construa uma carteira de investimento bem diversificada, investindo R$ 500 por mês, além dos dividendos, e alcance um retorno médio anual de 13%, semelhante ao desempenho do Ibovespa. Se você seguir essa estratégia por 40 anos, terá acumulado R$ 6.436.629. Mas o que é ainda mais impressionante é que R$ 6.196.629 vieram dos juros compostos. Em termos simples, você só precisaria investir R$ 240 mil do seu salário ao longo desse período. Eu sei que você está pensando, isso parece ótimo, mas até lá estarei com mais de 60 anos. Entendo completamente essa preocupação. É por isso que se você conseguir acelerar o processo e atingir seus primeiros 100 mil reais o mais rápido possível, estará em uma posição muito mais favorável do que o exemplo mencionado. Agora que você está ganhando algum dinheiro, você precisa focar no P, que significa potencializar a gestão de impostos. Pode parecer complicado, mas na verdade é bem simples. A ideia aqui é evitar pagar mais impostos do que o necessário. Deixe-me ser claro desde o início. Evitar pagar impostos de forma legal é completamente aceitável e é algo que pessoas financeiramente conscientes fazem. Sonegação de impostos, por outro lado, é ilegal e não é o que eu estou incentivando. Existem algumas formas de pagar menos impostos de forma legal, mas eu quero focar somente nos investimentos. Mesmo que você invista em renda fixa como CDBs e Tesouro Direto, você vai precisar pagar imposto de renda sobre o rendimento quando você fizer o resgate. Então, além do IOF, que varia de 96% e zera no 30º dia após você ter investido, tem também o imposto de renda com alíquotas regressivas conforme o tempo passa. 22,5% entre 0 e 180 dias, 20% entre 181 e 360 dias, 17,5% entre 361 e 720 dias e 15% acima de 721 dias. Isso significa que, quanto mais tempo você deixa seus investimentos em renda fixa, menos imposto você vai pagar.
Essa é uma das razões por que não gosto de ter reserva de emergência em CDBs. Se você quer ter parte dos seus investimentos em renda fixa e deseja minimizar os impostos, os títulos do Tesouro IPCA+, com prazos mais longos, são ideais. Mas evite os títulos de IPCA+, com juros semestrais, pois eles cobram impostos a cada 6 meses. Outra coisa, lembre-se de que esse é o dinheiro que você não tem previsão de usar. Para prazos definidos e curtos, como menos de um ano, você pode deixar na poupança, que é isenta de tributação para a pessoa física, embora o rendimento seja baixo. Mas durante esse período, devido ao imposto de renda que você paga nos outros títulos, vai dar praticamente na mesma. Outra opção é o Tesouro Selic, especialmente se o prazo for superior a um ano, mas fique atento à tabela de impostos. Quando se trata de investir em fundos imobiliários e ações, também há tributação, mas existem formas de minimizar os impostos. No momento que gravo este vídeo, a alíquota de imposto de renda varia de 15% a 20% sobre os lucros na venda. Vale destacar que existe uma isenção para vendas de até R$20 mil por mês em ações. Mas a melhor estratégia para evitar impostos é não ficar constantemente vendendo suas ações. Deixe-as quietas por alguns anos, permitindo que os juros compostos atuem, e assim você pagará menos impostos. Se optar por nunca vender, não terá que pagar nada em impostos sobre esses ganhos. A seguir, temos o L, que significa liquidar dívidas. Assim que puder, liste todas as suas dívidas e classifique-as com base nas taxas de juros. As dívidas com as taxas mais altas devem ser as suas prioridades. Isso é o lado negativo dos juros compostos. Se você não os entender, podem começar a trabalhar contra você. Imagine como o sol quente derretendo a neve que você está tentando acumular para chegar aos seus primeiros 100 mil. Se você tiver muitas dívidas, esse derretimento vai impedir que o seu dinheiro comece a trabalhar ao seu favor. Minha sugestão é fazer pagamentos sempre que possível, pois cada contribuição conta, e não se envolva em investimentos antes de quitar suas dívidas. Dificilmente você terá um retorno no mercado que supera a taxa de juros da sua dívida. Não desista, pois ignorar suas dívidas trará muito estresse no futuro. Se você tem uma dívida total de R$30 mil, seu patrimônio líquido é negativo em menos R$30 mil. Então, você precisa zerar isso. Portanto, embora pareça que você esteja perdendo dinheiro com os pagamentos, pense nisso como um investimento para alcançar os seus primeiros 100 mil. Agora o I, que significa inserir novas fontes de renda. Sim, estou falando sobre começar um trabalho paralelo. Ter uma fonte extra de renda traz várias vantagens. Ao diversificar sua renda, você terá mais dinheiro para investir, ou seja, mais investimentos. Novamente, você está apenas adicionando mais neve à sua bola de neve, permitindo que os juros compostos façam o trabalho. O E significa elevar a autodisciplina. Para colocar em prática todas essas coisas que discutimos, você precisa encontrar sua disciplina interna. Você precisa manter em mente os seus objetivos, parar de se distrair com coisas que desviam você do seu caminho. Disciplina é a moeda de sucesso. Quanto mais você exercita, mais rica será a sua futura riqueza.